Olá! E nós estamos aqui de novo na segunda temporada do nosso bate-papo. É um prazer, uma alegria enorme estar com vocês. Hoje a gente vai iniciar um tema completamente diferente. Não sei, usei a palavra completamente, mas acho que não é tão diferente assim do que a gente falou no trimestre passado, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia ela se encaixa num assunto no outro. E estamos em semana de festas. Acabamos de passar do Natal, estamos indo para o novo ano. Nádima, como que foi o seu Natal? Já desejo um feliz ano novo para você e para as meninas aqui também. Mas, Nádima, começa aí falando como que foi o seu Natal, conta pra gente. Ai, foi uma alegria, porque quando a gente está em família, tudo é bênção, tudo é gostoso, né? É aquela muvuca de gente para lá e para cá, e eu sou avó, então imagina com as duas netinhas, então foi sensacional. Mas já com foco agora nesse próximo ano, para termos mais unidade em família, mais carinho, mais amor, e é o que eu desejo para todo mundo também. Ah, coisa boa. A Nádima já foi falando de família. Eu acho que esse assunto tem a ver aí, essa palavra tem a ver com o Também. nosso assunto. Fabi é a primeira vez que está aqui conosco no nosso canal, se apresente para a gente, fala de onde você é, conta tudo, Fabi. Olá, meninas! Que bom estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Esse assunto, né, desse trimestre aí vai ser bem interessante. É um assunto que eu gosto muito. E já me apresentando, eu sou a Fabi Ribeiro, eu sou contadora e eu gosto de dizer que eu sou apaixonada por planejamento financeiro. Então, junto com meu marido, nós temos um ministério, que a gente chama hoje de ministério, que se chama Rumo ao Azul. E ele tem esse nome mesmo, duplo, porque a gente quer ajudar as famílias a terem a conta bancária delas no azul e também que nós sigamos juntos, firmes e unidos, rumo ao céu, que esse é o que nós mais desejamos na nossa vida. Bom estar aqui com vocês. Que lindo, Fabi. Você já deu um spoiler do que a gente vai conversar. Gostei disso. Temos uma figurinha repetida aqui que a gente ama, Ivete Matos. Tudo bem, Ivete? Conta pra gente como que foi o seu Natal e já vou te fazer um pedido. Começar pedindo. Você ora pra gente iniciar? Combinado. Olá, o privilégio é meu estar aqui de volta para aprender mais um pouquinho aí com vocês e a gente estudarmos a Bíblia juntas. Vamos falar com Jesus agora? Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque deixaste a tua palavra para nos ensinar a vivermos melhor e mais felizes. Que possamos tudo aquilo que nós aprendemos aqui colocarmos em prática no nosso dia a dia. É o nosso desejo, a nossa oração. Use-nos. Com teu Santo Espírito nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando vocês ouvem a palavra mordomia, o que vocês pensam? Eu vou confessar uma coisa para vocês, meninas. A primeira vez que eu ouvi essa expressão dentro da igreja, eu fiquei pensando, mordomia, o que tem a ver ministério de mordomia, assunto de mordomia? Isso, Nádia, eu falei, gente, quando eu penso em mordomia, eu penso em descanso, muitos aí estão em semana de férias, né? Eu não, eu tô trabalhando, mas tô na mordomia, tô pensando que eu tô lá no Nordeste, nos Lençóis Maranhenses, que eu acho lindo aquele lugar, sei lá, qualquer lugar, na casa da minha mãe. Casa da minha mãe é mordomia, não faço nada lá. Eu juro que foi nisso que eu pensei. Eu quero vocês aí, ó, que estão assistindo no canal, se vocês têm o mesmo raciocínio que eu, ou vocês pensam em outra coisa quando se fala mordomia. Eu vou perguntar para a Nádima o que realmente tem a ver essa expressão com o nosso bate-papo desse trimestre, mas antes eu quero soltar alguns spoilers. A gente vai falar nesse trimestre sobre fidelidade. Que tipo de fidelidade? Não sei, vamos conversar. Relacionamento, sobre fé, sobre instruções, sobre dinheiro. A Fabi aí, ó, já gostou. Sobre administração, recompensa, privilégios e responsabilidade. Nádima,
mordomia tem a ver com responsabilidade, porque, ó, vou te falar, quando eu chego na casa da minha mãe, eu não tenho muita responsabilidade, não. Eu acordo a hora que eu quero, eu tenho comidinha ali, ó, pronta, se duvidar até no prato. Não tem muito a ver com responsabilidade. Como que é isso, Nádima? O que que é mordomia? Olha, é um termo muito grande e ele abrange toda a nossa vida. É mais fácil eu relacionar com aqueles filmes antigos que tudo a pessoa chamava assim, o mordomo, né? Quem era o mordomo? Era o que cuidava de tudo. Então, no filme, você via que ele estava ali, ele cuidava das coisas da cozinha, ele cuidava, tinha até uma propaganda, né, que ele trazia o papel higiênico, tudo era o mordomo, tá? A Bíblia, ela fala para a gente que nós somos os mordomos de Deus aqui na Terra, os cuidadores. E é tão legal saber disso, porque assim, nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. E daí ele fala, eu quero que você, como meu filho, cuide daquilo que eu estou dando para você. Então, a mordomia, a síntese é essa, cuide daquilo que não é seu, mas que você pode fazer crescer, que você pode administrar. Então, é muito legal ser mordomo, mesmo que lá na sua mãe você não está usufruindo da mordomia, entre aspas, né, só das benécias, mas se faltar alguma coisa, você vai estar ligado e falar assim, opa, isso aqui não está legal, se alguém... Então, você tem que estar antenado e de olho em tudo ao teu redor para você administrar e para fazer estar bem. Eu acho que é essa a colocação. Muito legal que você falou, você trouxe um outro viés, né, dessa palavra, e foi muito interessante a colocação que você fez, por exemplo, dando exemplo da minha situação com a minha mãe. Porque, veja, eu estou usufruindo, lá na casa da minha mãe, eu estou usufruindo tudo que ela pode me proporcionar, mas eu também fico de olho. Ah, isso aqui faltou, tem que comprar isso. Ah, estou cuidando daquilo. Muito legal. E quando a gente fala nisso, Nádima, o tema desta semana é chamados para a família de Deus. E aí tem um verso, que, em 1 João 3:1, que diz assim, ó, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, quando a gente pensa na família de Deus ou na família terrestre, nós temos algumas pessoas, né, que compõem a família. Vamos pensar que é uma família diferente da minha, uma família que tem filhos. Então, tem o pai, tem os filhos, e vamos colocar no patamar do pai, aí na visão terrena, o pai e a mãe. E esse pai, ele é o provedor, ele quem dá as coisas para casa. Então, eu queria que você, Nádima, comparando com a nossa vida terrena, nos falasse um pouquinho dessa autoridade do pai para dentro da família de Deus. Quem é esse pai? A gente sabe muito bem quem é o nosso pai, mas assim, dentro deste assunto dessa semana, quem é o pai provedor? Qual é a nossa responsabilidade como filhos? Eu vou pedir para a Ivete falar, mas eu queria essa visão paterna sua, essa visão do pai como Senhor, como Criador. Quando Jesus veio para este mundo, ele veio revelar, ele veio mostrar, atualizar as pessoas de quem era Deus. E ele queria mostrar quem era esse Deus, um Deus de amor, um Deus pleno e que nos dá tudo. Então ele volta trazendo algumas coisas que são importantes e ele mostra o Deus criador, o Deus protetor, um Deus misericordioso e um Deus que nos chama para sermos filhos. E daí, Jesus também se coloca no papel de filho. Olha que interessante, a mudança de papel, porque lá no céu existe uma trindade, certo? Trindade, 3 deuses, um Deus. Destes 3, cada um recebeu uma função diferente. E a função de Jesus foi vir aqui no papel, e eu estou pondo entre aspas, né, no papel de filho. E ele falou, eu falo com o meu pai. Eu levo tudo para o meu pai. Eu comunico ao meu pai. E ele fala desse chamado do pai para sermos filhos. E daí é encantador, sabe por quê? Se Jesus ele se colocou no papel de filho,
e ele estava aqui na Terra, e ele vai manter isso. Aí entra o meu primeiro post-it. Tcharam! No primeiro post-it eu escrevi assim: se Jesus reconhecia Deus como seu pai, e eu sou também filha do pai, quem é Jesus na minha vida? É o meu irmão. E esta característica de irmãozinho, tá? Ele vai levar para a eternidade. Então, é uma composição familiar para a gente entender o nosso papel dentro dessa família, mas para a gente reconhecer o papel de Deus como soberano, como doador, como que mantém a gente aqui, mas principalmente que ele tem misericórdia. Eu comprei post-its diferentes, tá, gente? Porque eu preciso exibir aqui para vocês, e já fiz todos eles, e eu coloquei nesse do coração. Olha quem eu sou, nessa família, eu sou a filha. E eu coloquei no post-it de coração, porque eu queria que você também colocasse um post-it aí, ou desenho coração, para dizer assim, foi tanto amor, e ele me deu a oportunidade. A partir de agora, você, aceitando a Jesus como seu irmão, você se torna minha filha. Essa é a maior dádiva. Quando eu penso no sol que cai sobre todos, na chuva que cai sobre todos, isso está para todo mundo. Mas para o filhinho querido, especial, tem algo mais. E foi isso que Jesus veio revelar. Quem crer em Deus, ele tem esse plus, tá? De se tornar um filho de Deus. E eu coloquei aqui, ó, Deus confia em mim. Fiz até nesse que é o joinha. Deus confia tanto que ele falou, olha, eu quero que você faça parte da minha família. E daí entra a mordomia. Como família, um cuida do outro. Como família, um cuida das coisas do outro. Então, para que Deus me dá recursos? E a Fabi vai falar isso depois também, né? Deus me dá recursos por 3 propósitos: para eu cuidar de mim mesmo, para eu cuidar do meu próximo, mas para eu também distribuir para falar de Deus para as pessoas. Só isso. Então, eu preciso disso ao saber que eu sou a filha amada, ao coraçãozinho, né? E que ele faz assim, ó, confio em você. Administra aí para mim. Eu vou te dar recursos, mas você saiba que você tem essas 3 questões importantes. E às vezes, sabe, eu vou dizer que o ser humano é terrível. A gente, dessas 3 proporções, a gente quer ficar com meio que tudinho para a gente, né? Mas o propósito de Deus não é esse, é que a gente divida mesmo. Então, olha, a família do céu, ela desceu para a terra para ficar uma família abrangente. Quando Jesus veio, ele nos dá a oportunidade para sermos uma grande família. Hoje eu estou conhecendo a Fabi, estou super feliz, porque agora a gente já é da família. É assim que funciona. Eu estive, né, nas festas aí com família. De vez em quando dá uns BO, uns negocinhos assim, mas é família, gente. Pode nem ter questão de sangue, mas é família. Então não importa. Deus nos dá essa oportunidade, sim. Deus é o Criador, Ele é o dono de tudo e Ele tem autoridade sobre tudo. Todos nós somos submissos a esse Deus. E quando eu inverto esse papel, aí gero problemas. Porque eu preciso reconhecer quem é Deus, que Ele é o dono e Ele é o provedor. Oi, Ivete, com base em tudo aí que a Nádima falou, ela apresentou, né, o Pai, o Deus Criador, Jesus como nosso irmão mais velho, mas pensando na figura de filhos, né? Você é mãe, você é filha, você é irmã. Nós temos um papel como coletivo dentro da família e temos um papel individual também. E papéis de obrigações, deveres, responsabilidades. Como que é isso trazendo para a visão ministerial, espiritual? Olha, eu já aprendi hoje, hein? Essas 3 coisinhas aí, Nádima, a gente tem que reforçar. Por que Deus nos torna prósperos? As bênçãos vêm com 3 finalidades. Para a minha provisão, para que eu possa ajudar o outro e para que o ministério de Cristo, né, o evangelho, chegue aí a outros lugares. Que fantástico esse aprendizado.
Maravilhoso. Nádia, já aprendi muito aqui, hein? Olha, vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho uma doença rara, autoimune, e eu ficava muitas vezes internada. E 2 delas eu fiquei na UTI. E, pasmem vocês, lá na UTI, os médicos não me perguntaram se a minha casa era alugada ou se ela era quitada, se eu tinha carro, em quantas prestações eu tinha feito meu carro, se eu tinha comprado meu carro à vista. Sabia que ninguém me perguntou nada disso? Sabe por quê? Porque todos esses bens, todas essas coisas que nós temos, elas são perecíveis. Elas não trariam ali para mim, naquele momento, saúde, por exemplo. Não adiantava nada. Então, o que nós precisamos ter em consideração é que, mesmo que Deus nos abençoe, se nós não tivermos esses 3 focos na nossa mente, a gente vai achar que essas coisas são mais importantes. E, na verdade, o nosso manual está dizendo aqui que Deus tem que estar em primeiro lugar, porque todas essas coisas, ou um dia elas não mais existirão, ou eu poderia ter morrido ali e deixado essas coisas todas, e qual a finalidade? Nenhuma. Então, Deus supre as nossas necessidades, mas tem um objetivo para isso. Agora, falando de responsabilidade, Esther, aqui em casa, eu tenho 2 rapazes, mas desde criança, desde quando eles eram pequenininhos, eles tinham muitas responsabilidades dentro de casa. Sabe por quê? Tem um pastor que diz assim, o pastor Cláudio Duarte, tem muito filho que é hóspede dentro de casa, ou seja, ele só come e dorme. Pois é, os meus filhos nunca foram hóspedes, eles foram filhos. Então, tinham obrigações, tinham deveres a cumprir. E na família de Deus, não é diferente. Nós também não somos hóspedes, nós somos mordomos. Então, nós temos responsabilidades. E eu queria ler com vocês Mateus 22, 37. Esse texto é bem interessante, porque os saduceus tinham muitos embates lá com Jesus, e eles, então, fizeram uma pergunta para Jesus, querendo saber qual era o maior entre todos os mandamentos. E Jesus lhe respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como Jesus estava falando ali para judeus, ele usou essa expressão porque, para os judeus, o amor tinha que ser por completo. Então, quando Jesus diz assim, amarás de todo o teu coração, o coração para eles é o centro da existência. É os nossos pensamentos, as nossas palavras. De toda a tua alma, é de toda a tua vida emocional. De toda a sua mente, é a sua vida intelectual. E com toda a sua força, é com as suas ações. Então, na verdade, esse aqui é o amor colocado em prática. Ele vai em tudo na sua vida. Então, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos é o princípio de Deus para que nós cumpramos aí a nossa responsabilidade. E aí, só para finalizar, a gente comentou muito isso na temporada anterior, uma parábola de Jesus da casa construída na rocha e da casa construída na areia. Então, quando nós entendemos os ensinamentos de Jesus e colocamos em prática, a nossa casa está sendo construída na rocha. Quando eu entendo os ensinamentos de Jesus e não coloco em prática, minha casa está sendo construída na areia. Vem aí algumas dívidas, algumas dificuldades e eu deixo as minhas responsabilidades de lado e acabo não cumprindo com aquilo que Deus pede de mim. O pai, a gente conversou logo no início, que o pai é a figura que a gente tem como provedor, né? Tudo, quando a gente pensa de modo espiritual, tudo vem dele. Tudo, absolutamente tudo que a gente tem. Eu estudando o tema dessa temporada, eu fiquei pensando, absolutamente tudo, Fabi. Os filhos, a mãe, o pai, o irmão, o marido, a roupa, o salário, tudo vem de Deus. E vamos combinar que nós não somos muito... A gente tem dificuldade para entender isso. Eu converso com muitas mães e elas falam isso. Elas falam, olha, eu tenho dificuldade de falar que esse filho não é meu, é emprestado. Ou então a gente pensa de uma outra forma. Enquanto eu estou trabalhando, sei lá, 14 horas por dia, o outro está trabalhando 2 horas ou não está trabalhando, eu não vejo ele
E ainda assim eu tenho que ajudar. Veja, humanamente falando, parece que há uma desproporção. Fugiu a palavra aí. Por nós mesmos, nós não conseguimos, né, Fabi? Somente pela graça de Deus que a gente tem, assim, um pouco mais de facilidade de reconhecer isso. E como que você é uma pessoa que trabalha com finanças, você dá aula de finanças, você ajuda outras pessoas, como que você pode incorporar essa cultura na mente das pessoas para elas entenderem que nada, elas não, nós, nada que a gente tem é nosso? Ah, Esther, eu não nasci num lar cristão. Então, quando eu conheci a igreja, né, quando eu conheci a Bíblia, para mim tudo foi uma grande novidade. E assim como você também achou estranho a palavra mordomia, né, essa palavra mordomo, eu acho que eu também me senti da mesma forma. Veio a imagem daquela propaganda, né, como a Nádia estava contando, né? A gente fica realmente com essa sensação. Mas é realmente um dom divinal a gente compreender tudo isso. Porque a partir do momento que a gente compreende que Deus é criador de tudo, nada aqui é nosso. Por mais que nós tenhamos os nossos esforços físicos, humanos, é tudo dom dele, é tudo ele que nos permite. Desde o acordar, né? Desde o respirar, a luz solar, a saúde que nós temos. A gente agradece tanto, né, pelos nossos recursos, pelos nossos empregos, empresas, enfim, a maneira como você ganha essa renda, e devemos realmente louvar a Deus, mas se a gente não tivesse saúde para levantar, e quem de nós aqui nunca levantamos, né, não acordamos indispostos para trabalhar, e a gente sabe o quanto é ruim isso. E naqueles dias que nós estamos bem, a gente tem que realmente agradecer muito a Deus. Então, a partir do momento, e isso não vem de nós, porque a gente é humano, né? A nossa natureza não pensa dessa forma. Mas a partir do momento que a gente realmente entende que tudo é de Deus e que nós realmente precisamos cuidar desses recursos da melhor forma possível, a nossa mente acaba se abrindo para que a gente cuide desses recursos. Eu brinco que sócio, né, que chama a gente para, tipo, olha, você fica com 90% e eu ficaria com os 10%. Não existe isso. Então, Deus realmente é tão grandioso que ele nos dá muito mais do que a gente possa imaginar. E a Nadima foi falando também, né, sobre a família, né? Essa figura da gente ver Deus como pai, assim, para nós, eu pelo menos tenho pais vivos, né? Mas imagina para aqueles que não tiveram a figura paterna, para aqueles que não tiveram a figura materna, o quanto isso representa na nossa vida. Então, quando a gente abre os nossos corações, abre a nossa mente e pela fé nós acreditamos nesse Deus criador, a gente começa a ter mais cuidado com os recursos que nós ganhamos aí, né? Que nós recebemos todas essas bênçãos do céu e a gente precisa aprender cada vez mais assim a administrar da melhor forma possível. Tudo quanto há na casa do nosso Pai, do nosso Deus, nos pertence. Olha que lindo isso, que forte isso. E é sobre isso que a gente vai falar esse trimestre. A gente vai falar sobre fidelidade. A fidelidade de Deus para conosco, porque ele fez uma aliança conosco. A nossa fidelidade com Deus. E a gente vai falar de tesouros celestiais, mas a gente vai falar de tesouros terrenos também. E sobre aliança é o assunto para o bate-papo da próxima semana. Eu quero já encerrar esse nosso bate-papo que foi tão gostoso, mas a gente vai se aprofundar muito nesse assunto aí de finanças, de mordomia, e a mordomia não é a que eu pensava, não, é a mordomia que a Nadima trouxe aqui, de administração. Fabi, eu preciso muito, muito de você em vários bate-papos aí, porque você vai ser peça fundamental nesse trimestre. E já quero encerrar desejando um ano novo super abençoado para cada um de vocês três aqui que estão nesse bate-papo, para todos que estão nos assistindo pelo canal, e que seja um ano de 2023 abençoado e rumo ao azul, né, Fabi? Fabi, você ora para a gente encerrar, por favor?
Oro sim, Esther. Vai ser um prazer estar com vocês, aprendermos mais de como a gente pode cuidar melhor dos tesouros, né, do céu. O guia de estudo ainda vai falar um pouco essa semana, né, sobre os tesouros no céu, né? Será que a gente está realmente juntando tesouros aqui nessa terra ou a gente está se preparando para juntar tesouros no céu? O mais importante de tudo é a gente colocar Deus em primeiro lugar. Não é fácil, mas a gente vai aprender juntos. Vamos estudar um pouco mais nesse trimestre juntos e a gente vai aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Para isso, vamos orar agora. Oremos. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos estudando este tema tão importante para as nossas vidas. Há algum tempo atrás, o Senhor já planejou para que nós pudéssemos aprender mais nesse início de 2023, e eu te agradeço imensamente por esta oportunidade, Senhor. Esteja com cada um que está assistindo este vídeo, nos ajude, Senhor, a sermos mordomos fiéis para cuidarmos dos teus recursos da melhor forma possível. Que nós tenhamos sabedorias vindas do céu, Senhor, para que nós possamos cuidar das nossas finanças, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor e, principalmente, Senhor, continuarmos firmes, trabalhando para o Teu reino. E que o Teu reino venha logo, Senhor. Volte logo. Isso é o que nós te pedimos, em nome e por amor do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Esse trimestre promete, hein? Vamos aprender mais sobre fidelidade. Meninas, um grande beijo, um ano novo abençoado para cada um de vocês, para todos que estão nos assistindo aí no canal também, e até próxima semana. Tchau, tchau. De quem breve